Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Ele com mais um vídeo para o nosso canal. Curta, compartilha, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você quer estudar grego conosco, é só entrar em contato conosco. O telefone WhatsApp é 92988328063. Tá? Esse telefone é uso exclusivo dos cursos que nós, né, estamos oferecendo. Curso de grego, tanto grego básico, intensivo, quanto grego intermediário também avançado. Teremos um outro curso de grego, que é um curso de morfologia. Tá? Muita gente sente dificuldades nessas questões morfológicas, de fato, de verdade, dentro da língua grega. E vamos também estar trabalhando esse curso este ano ainda. Tá bom, gente? Então, curta, compartilha, deixe seu comentário. E se você quer se tornar nosso aluno, fique à vontade, tá bom? Gente, hoje nós vamos falar algumas questões preliminares concernente ao Evangelho de João, ao prólogo joanino, no que se refere a João capítulo 1, versículo de número 1, e a regra de Cowell. Você sabe que a regra de Cowell é uma regra que Cowell aborda em relação ao nominativo predicativo. Tá? Na visão de Cowell, a maioria dos nominativos predicativos é um substantivo, no caso, nominativo, com a sua função predicativa, ele tende a ser definido. E quando as pessoas, né, aplicaram a João capítulo 1, versículo de número 1, parte C, entendiam naquela época, né, que o theos era definido, o qualitativo, na verdade, o predicativo era definido. Tá? Essa é uma abordagem que Cowell fez, e ele exemplificou em João 1,49. Então, ele traz o exemplo, tá, de sua tese para provar que, de fato, existe o nominativo predicativo definido, e ele exemplifica João 1,49 e diversos outros textos que ele aborda. Tá? Muitos cristãos, na época dele, pegaram esta regra e aplicaram diretamente a João capítulo versículo 1, e achando de fato que ali reforça a divindade de Jesus. Na verdade, a divindade de Jesus já está no texto, não tem como tirá-la. Entendeu? Desse quesito. E aplicando esta regra a João capítulo versículo 1, as pessoas não entenderam de fato, de verdade, o que acontece. Se você pegar a regra de Cowell e aplicar João capítulo versículo 1, você torna aí o predicativo theos de forma altamente definida. E a leitura tem que ser assim. No princípio era o verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Essa seria a leitura, porque o predicativo é definido. Bom? O predicativo de fato é definido nesse quesito. Então, dentro desse pressuposto, observamos que os termos ali, tanto theos sendo definido quanto hologos, são termos conversíveis, uma vez que você aplica a regra de Cowell a João capítulo versículo 1. É como se o Deus do capítulo 1, do versículo 1, parte B, fosse o próprio Logos. Tá? O Deus, que é o Tonteum, fosse o próprio Logos. As pessoas, os trinitários, acreditavam nessa ideia que o Deus, que é chamado Tonteon, era o próprio Logos. Todavia, gente, aí no texto, as pessoas trazer um reforço à divindade de Jesus, e também para tentar explicar a Trindade na questão, por exemplo, Deus é um, ao mesmo tempo três, Jesus é Deus, é o Deus, Jesus é o Deus verdadeiro, Jesus é o Pai. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Mas se você aplicar a regra de Cowell a João capítulo 1, versículo 1, você o torna da seguinte maneira: o Pai é Jesus e Jesus é o Pai.
O tonteon é o logos, o logos, e o logos é o tonteon, é o Deus. Entendeu? Deste texto, deste versículo. Essas são as questões. Existe também um manuscrito do século 4 e 5 que também traz um artigo antes do substantivo theos. Tá? Antes do substantivo theos. Vamos abordar algumas questões aqui interessantes para vocês terem uma ideia, para que vocês observem. Observe aqui que eu estou no manuscrito P75, aqui está a descrição dele. Tá? Aqui é a biblioteca de Daniel B. Wallace, aqui está a descrição. Beleza, gente? Então, eu já abri aqui todos os pormenores para que você possa ter uma visão melhor. Tá? Esse aqui é o P75. A descrição do P75 é esta aqui. Século de número 3, ele é um papiro. Tá? Ele é um papiro. E aqui está a sua localização. Manuscrito do século 3 do Evangelho em papiro. 50 folhas, coluna única. Aproximadamente 38/45 linhas por coluna. E assim é a descrição desse manuscrito, que é um papiro. Tá? Então, observamos o seguinte. Aqui está o texto do Evangelho de João. Bom, aqui é o Evangelion kata Lucan. Lucan, ou Lucan. Aqui está o Evangelho kata Lucan. Ou seja, Evangelho segundo Lucas. Mas aqui é o final do Evangelho segundo Lucas, ok? E aqui começa Evangelion kata Ioannem. Evangelion kata Ioannem. E começa com en arche, en logos. Então aqui de fato é o prólogo joanino, século 2. Observe que aqui já vem com título, Evangelho kata Ioannem. Na verdade, desde o século 2, os manuscritos que têm seu prólogo, ele já vem com título. Tá? Não existe um manuscrito no seu prólogo que não contenha um título. Logo, cai por terra a ideia que os manuscritos eram anônimos. Não existe isso. Tá? Se alguém provar para mim que existe um manuscrito aí, datado, e é anônimo aqui em relação aos evangelhos, os manuscritos que são anônimos, então vamos avaliar. Mas até agora nunca foi achado um manuscrito anônimo de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Todos eles vêm com título, beleza? Desse quesito aqui, tá bom? Então, logo se pensa que esse título provavelmente venha do seu autor original. Por que provavelmente venha? Porque não tem nenhum manuscrito no seu prólogo em relação aos evangelhos que isenta o título para torná-lo anônimo. Isso aí é lógico. Para ser anônimo não tinha que ter título, beleza? Desde o século 2, que são os manuscritos ali, já vem com títulos. Tá bom, gente? Só para nós termos uma ideia. Então vamos lá. A questão do título não é o nosso foco hoje. Hoje é isso aqui, ó. En. Você que está estudando grego, você vai rapidinho perceber, ó. A preposição aqui, en. Olha o alfa aqui, como que é. Arche. Ou seja, no princípio. En era o logos. Kai o logos. Ou seja, e o verbo en estava theon. Observe que isso aqui é uma nominha sacra, tá? Aqui eu tenho um theta e o nu. Beleza? Mostrando aqui a primeira letra e a final dela. E aqui é theon, caso acusativo, por causa do artigo que tem aqui também. Ok? Desse quesito, indicando o artigo acusativo de relacionamento. Tá? Depois eu tenho a conjunção kai, theos. Observe que entre o kai e o theos, olha só, aqui ó, nós temos, quando eles abreviam a nomina sacra, eles colocam
um traço em cima, tá, gente? Então aqui está abreviado como Theon, que é o Deus, e aqui o Theta e o Sigma, e tem um tracinho aqui em cima. Entre o Kai e o Theos não existe artigo, tá bom? Então se lê Kai Theos en ho logos. Observe que é uma escrita contínua, tá? Escrita contínua. Esquisito. Tá? Pouca pontuação temos aqui. Então, enarque, en ho logos. Ho logos, em proção theon, kai theos, en ho logos. Termina aqui. Esse versículo termina aqui. Observe que não há entre o kai e o theta, ou theos, não há artigo. Tá bom? Já bem claro. Século, aqui é o século de número 3. Vamos pegar aqui um outro manuscrito, P66. Esse aqui é o P66, tá, gente? Vocês estão observando aqui, P66, esquisito. E o P66 também é do Evangelho de João. Vamos aumentar aqui a letra, tá? E aqui, novamente, nós temos aqui, ó. N. Olha aqui o título. Título aqui. Evangelion Kata Ioane. Isso aí está fragmentado aqui, tá? Mas é Ioane. Dá para perceber bem fraquinho aqui. Tá bom? Vamos lá. Observando esse evangelho aqui, o P66 é século 2 e 3. Ok? Papiro Bodmer. Tá? Então essas são as descrições do papiro. Aqui está o manuscrito do evangelho final do segundo ou terceiro século em papiro. Início do terceiro século em papiro. 75 fólios de papiro identificáveis em numerosos fragmentos. Coluna única, 25 linhas por coluna. Beleza, são 25 linhas. Cada coluna dessa tem 25 linhas. Beleza? Tudo bem, agora vamos lá. Vamos aumentar aqui. En arque. En hologos. Kai hologos. En proston. Na verdade é prostontheon. Deixa eu ver. Hologos en proston. Observe também que aqui está fragmentado. Não podemos ler por completo. Mas subentendemos, né? Aí vem depois. Kai. Theos. Observe, bem pertinho aqui para vocês, ó. Theos aqui, ó. Olha um traço indicando que é uma nomina sacra. Entre o Kai, ó, kappa, alfa e iota. Entre o Kai e o Theos não tem artigo. Tá? Não temos artigo. Kai Theos, aí vem en hologos. Observe que esse manuscrito do segundo, início do terceiro, já tem um pontinho aqui, indicando praticamente que finaliza, né? Aqui começa uma outra sentença. Tá? Uma outra sentença. Só para mostrar para vocês aqui essas questões. Tá bom? E observe que eles vão tendo pontos aqui para separar algumas coisas bastante importantes, ok? Nesse quesito. Esse aqui é o versículo. Tá bom, gente? Aqui já mostra para pontuar, para facilitar também a leitura, os pontos que eles apresentam. Tá? Só para vocês terem uma pequena ideia como eles já pontuam o texto. Não são todos os manuscritos que trazem essa pontuação. Mas isso aqui já está mostrando aqui a sentença como deve ser lida. Tá? Observe, mais uma vez, Kai, Theos en hologos. Observe que entre o Theos e o Kai, e a conjunção Kai não tem artigo. Não tem. Beleza? O que eu quero mostrar para vocês agora também. Aqui esse é o manuscrito manuscrito maiúsculo, século 4 e 5, 4 ou quarto ou quinto século. Pode-se, Washingtonianos é uma maiúscula do século 4 ou 5 dos evangelhos em pergaminho, 187 folhas
coluna única, 30 linhas por coluna. Ou seja, cada coluna possui 30 linhas. Perfeito. Então, século IV e V. Tá? Agora, preste bastante atenção nisso aqui, gente. Esse aqui é o manuscrito. Ok? Observe que no fundo dele tem uma escrita. Isso aqui é chamado de palimpsesto, onde o manuscrito é raspado para receber uma nova escrita. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. O título também, Evangelium Catá Ioanne. Aqui, ó, sem sombra de dúvida. Mesmo Evangelho de João. É um manuscrito washingtoniano. Vamos fazer a leitura agora. Está meio apagado, mas dá para perceber, tá? Ó, arque, ó, arque, ou seja, no princípio. Ou seja, era, ó, é um artigo, tá? Logos, no princípio era logos, ou seja, a palavra. Observe que eu tenho um ponto bem aqui, já separa uma sentença da outra, beleza? Ó, kait, o logos, en, pros, ton, theon. Olha o theon aqui, ó. A nomina sacra. Pros, ton, theon. Perfeito. Aí nós temos aqui. Kai, ó, aqui é um capa, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. Kai, olha, ó. Capa, alfa e iota. Kai, ro, theo. Isso aqui é um artigo. Vem aqui, ó. Isso aqui é um artigo. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, aqui é um artigo. Olha só o formato. E ele tá, o traço dele pega no artigo e no sigma. Ok? Isso aqui é o theos. Então, o manuscrito do quarto e quinto século, washingtoniano, ele contém um artigo antes do substantivo predicativo theos. Beleza? Então, o escriba desse manuscrito acreditava que esse substantivo aqui era definido. Se é definido, então temos uma leitura conforme algumas pessoas pensam. No princípio era o verbo estava com Deus e o Deus, olha, se tem um artigo aqui, está escrito, o Deus era o Logos. Tá? O Deus era o Logos. Então, esse manuscrito já contém esse artigo que na cabeça do escriba, o substantivo theos aqui, que é um substantivo nominativo, praticamente, um substantivo, eu não vou chamá-lo de predicativo aqui, porque nós temos que julgar sujeito e predicado, tá bom? Mas aqui já retoma o artigo que está aqui, está retomando esse substantivo aqui, theon, tá? Que é ton theon, que é o Deus. Aí ele retoma aqui, novamente, e o Deus era o Logos. Tá bom, gente? Está aqui, ó, o artigo aqui, para todos vocês verem. Então, no século de 4 ou 5, já se entendia que, ou pelo menos o escriba entendia que aqui o theos é definido, de fato, tá? De fato, se julgarmos aqui, temos que julgar sujeito e predicado, nesse quesito aqui. Mas ambos são chamadas proposições conversíveis. E o Deus era o Logos e o Logos era o Deus, e não um Deus. Tá bom? O Deus era o Logos e o Logos era o Deus. Acabou-se o papo aqui. Ou seja, o Pai é Jesus e Jesus é o Pai. Esse é o entendimento desse artigo aqui em relacionado a esse substantivo. Mas observamos que dois manuscritos não continham esse artigo. Tá? E observe também, gente, quero mostrar uma coisa para vocês. Observe que nem todo o aparato crítico pega. Aqui nós temos aqui, ó, theos, não tem artigo. E o aparato crítico de Nestle Aland era para mostrar aqui o artigo. E até onde eu já observei aqui, não mostra o artigo. Tá? Não mostra.
no artigo. Aqui mostra o P66, P75, o códice washingtoniano, tá? O códice washingtoniano e também vários outros códices. O que ocorre? Mostra os títulos dos evangelhos que eles estão variando. Todavia, cadê o artigo em Theos? Eles não mostraram aqui. Eles não mostram. Tá? Então, para quem de fato é crítico textual, quem gosta dessa área, quem se interessa por manuscrito, ele vai na fonte. E como eu não gosto muito de olhar obras acadêmicas no sentido, por exemplo, de trazer uma verdade absoluta, de citação após citação, eu prefiro trazer essa verdade absoluta olhando diretamente o códice, ou os códices. Eu sempre fui assim, vocês sabem disso. Eu gosto de olhar e analisar por minha conta. Logo, claro que também eu leio outros autores. Mas aqui nós temos um artigo. Tem sombra de dúvida, e qualquer pessoa sabe disso. Que trabalha com crítica textual sabe disso. Aqui nós temos um artigo. Então, logo, tornando definido esse Theos aqui. Vamos a um outro manuscrito. Tá? Manuscrito 31. Perfeito. Vamos ver a informação dos manuscritos. Esse manuscrito aqui é um lecionário, tá, gente? Do século de número 12, em pergaminho, 281 folhas. Uma coluna, 21 linhas por coluna. Perfeito. Tá? Ele é do século 12, é um lecionário. O que é um lecionário? É quando os cristãos da era medieval, né, em diversas datas ou diversos dias, principalmente sábado, domingo, ou dias comemorativos em relação à fé cristã, eles copiavam trechos das escrituras para assim estar lendo ou trazendo o seu sermonário no dia de sábado, no dia de domingo e assim por diante. Tá bom? Vamos analisar esse lecionário aqui. Isso é do século XII. Eles tinham que copiar fielmente ao texto original. Tá? Então vamos analisar aqui. Aqui é um velho Cataioannes, observe aqui que está abreviado, tá bom? Que se refere a João. E observe que a escrita mudou um pouquinho. Tá, gente? A escrita mudou um pouquinho. Assim que você olha dentro da paleografia, uma escrita mais recente ou outra escrita mais antiga. Observe que essa escrita está toda diferente das primeiras que nós observamos. Por quê? Esse manuscrito é um manuscrito bem posteriormente. E na paleografia, os escribas, eles praticamente passavam por uma evolução. Não me refiro diretamente à pessoa do escriba, mas o seu entendimento, a escrita passava por evoluções. E aqui nós temos uma evolução do grego koiné. Gente, o grego koiné, na verdade, é o grego bizantino, vamos falar assim, no sentido. Ok? Que passa por diversas modificações, desde o koiné até o bizantino. E aqui praticamente tem característica de uma família chamada família bizantina. Então aqui, olha só, o epsilon, como que é bem bonitão, bem legal, bem trabalhoso, laborioso. Diz assim, arqué, enarqué. Enarqué, observe que aqui já tem uma acentuação, tá? Enarqué. Logos. Olha o sigma como era fechado. No princípio era o logos. Kai, logos e o logos estava pros. Observa que não tem uma ligadura, tá? Nós temos um sigma aqui, nós temos um tal. Ok? Beleza? Proston, Theon, nomina sacra, novamente nomina sacra. Até no século XII se utilizava a nomina sacra, ou seja, nomes sagrados que eram abreviados. Proston, Theon. Aí vem, Kai, Theos. Observe que entre o Kai e o Theos não tem artigo. Não existe artigo entre o Kai e o Theos. Logo, eles mantêm uma tradição de
copiar fielmente o texto original. E observamos aqui que eles não colocam o artigo entre o kai e o theos, trazendo theos como definido. Então, e theos, kai, logos. Kai theos, en, logos. Observe que aqui nós já temos acentuações. Beleza? Perfeitamente. Acentos e aspirações. Tanto branda quanto acentos rude. Kai theos, en, logos. Observa. E o logos era Deus, ou era divino. Tá bom? Observe esse maisinho aqui indicando separação de versículo aqui, ó. Separação de versículo. Nesse quesito aqui, podemos, ou de sentenças também. Podemos entender esses quesitos aí. Ah, gente, olha aqui o ponto. Primeiro um ponto aqui indicando separação de versículo. Deixa eu observar aqui. Rutos en arque, ou seja, ele estava no princípio proston theon com Deus. Perfeito. Tá? Então aqui, separação de sentenças nós temos aqui, também separação de versículos. Observe as pontuações. Então esse manuscrito do século XII não mostra de fato que aqui o texto é entendido como tendo artigo. Não tem. Tá bom? Não tem. Vamos agora ao manuscrito 033 de João capítulo versículo 1. Também informações avançadas, ele é um manuscrito do século X. Tá? Aquele manuscrito que eu traduzi uma parte dele para vocês. Bom, quem é meu aluno sabe disso. Observe que nós temos um comentário e esse aqui é o manuscrito. Bom, olha só o título aqui. Nós temos um título aqui meio diferenciado e uma escrita bem diferenciada. Mas esse evangelho é de João. E nós temos o Hermeneia, ou seja, uma interpretação de João Crisóstomo. Perfeito. Tá? Eu fiz a tradução disso aqui, está no meu canal, está na comunidade do meu canal, vocês podem dar uma olhada. Aqui fala de João Crisóstomo e também de Constantinopla. Tá? João Crisóstomo, que é Ioanno Arquiepiscopo. João, bispo, Constantinópolis, ou seja, de Constantinopla. Tá? Constantinopla. Então, aqui nós temos aqui o Crisóstomo, ou seja, João Crisóstomo. Essa é o nome dele. Como ele é conhecendo. Crisóstomo quer dizer o boca de ouro, tá, gente? Chrysos quer dizer ouro. Tá? Stomo quer dizer boca. E aqui nós temos aqui, ó, texto en arqué. Bem bonitinho, bem tranquilo, bem legal, bem legível. O escriba aqui praticamente é um cara fenomenal na escrita. Observe que dá para entender perfeitamente. Perfeitamente. En arqué, ou seja, no princípio. En logos. No princípio era o logos. Ó, o ponto aqui já terminamos essa sentença e começamos outra. Aí logos en pros ton theon. Ou seja, e o logos estava pros ton theon. Estava com Deus. Novamente nós temos uma nominação aqui. Aí, kai theos. Observe, entre o kai e o theos não temos artigo. Isso aí é um manuscrito do século de número 10. Você quer fazer uma avaliação, um texto crítico, texto excepto? Eu aconselho você a fazer a avaliação de tudo, para poder você saber de fato, de verdade, muitas questões que eles deixaram de fora. Então aqui já mostra que no século X, também entre o theos e o kai, a conjunção kai, não temos artigo. Bom? Nesse quesito. Então, gente, vocês devem olhar isso com cautela, com carinho, de fato, para poder vocês terem uma noção de o que aconteceu, né? O que aconteceu com aquele escriba que
coloca o artigo definido antes do substantivo theos em João 1:1, parte C, que na mente dele acreditava que ali o theos era definido, e as pessoas que usavam esse manuscrito também, com certeza, entendiam da seguinte forma: o Pai é Jesus e Jesus é o Pai. Aí no texto de João 1, no manuscrito washingtoniano, o Tonteon é o Hologos, ou seja, o Hologos é o Deus verdadeiro. Nesse texto aí. Qual é a informação que nós temos para repassar? Se você acreditar, de fato, que a regra de Cole, aí praticamente eu tenho uma preliminar da regra de Cole. Por que preliminar? Porque o substantivo aí é definido. Entendeu? Se eu tenho um substantivo definido, theos, eu tenho proposições conversíveis. O que é uma proposição conversível? É isso aqui, ó. Jesus é o Filho de Deus. Aí eu vou inverter. O Filho de Deus é Jesus. Proposição conversível. Tanto faz inverter a ordem. Entendeu? Porque o substantivo predicativo, ele é definido. Então, se ele é definido, significa que nós temos proposições conversíveis. Se em João capítulo 1, versículo 1, nós temos o theos de forma definida, significa que o tonteon é o hologos, e o hologos é o tonteon. Nós não teremos duas pessoas, nós teremos uma única pessoa, ou único entendimento nesse texto aí. Tá? Curta, compartilha, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu já dei minha opinião, já mostrei a opinião de fato acadêmica, agora estou mostrando os manuscritos, o que eles dizem acerca disso. E nem todo o aparato crítico do Novo Testamento abordou essa questão. De fato, nenhum deles abordaram. Tá bom? Nenhum deles abordaram. Abordamos aqui para vocês, em primeira mão, professor Euler Lopes, é claro, para quem é meu aluno, sabe perfeitamente como se deve julgar esse quesito, né? Porque um manuscrito contém uma variante que essa variante deve ser aceita. As pessoas acabam errando nisso aí. É porque, eu tenho uma variante, significa que a variante deve ser aceita. Não, isso tem que ser julgado internamente e externamente. Até o presente momento, externamente, observamos que muitos manuscritos que mostramos aqui não contêm o artigo. Então, ali você já fica de orelhinha em pé. E internamente, diante do contexto, o substantivo theos é definido ou não? Deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, também deixe o seu like. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. E Deus abençoe grandemente a todos em Cristo Jesus.